Vamos lá, vamos falar então da saidinha, outro destaque que o Rodrigo trouxe para a gente quer te ouvir também. Significa também uma derrota para o governo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que acaba com a saidinha. A gente já vinha discutindo ele algumas semanas, até com o Jorge Misael, né? Mas, enfim, esse projeto de lei acaba com a saidinha, que é como conhecido o direito de pessoas presas no regime semiaberto a deixar temporariamente a prisão em datas festivas. Se eu não me engano, são 5 datas ao longo do ano que eles podem escolher. O relator do texto foi justamente o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrite, do PL de São Paulo, exatamente assim como vocês estão ouviram bem. Ele interrompeu os trabalhos no Palácio dos Bandeirantes, consequentemente a matança indiscriminada da Baixada Santista, né? Vamos lembrar que nós já temos na Operação Verão 48 mortos, é a operação mais letal da Polícia Militar de São Paulo desde o Carandiru. E aí, então, ele reassume o cargo na Câmara para garantir a aprovação. O projeto é considerado a menina dos olhos da direita no país, passou antes pelo Senado, teve Flávio Bolsonaro do PL como relator. É claro que agora ele vai para a sanção do presidente, mas tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Uma das perguntas que eu queria te fazer, Demore, se você tem notícia, se especialistas em segurança pública foram ouvidos para a criação desse projeto. Queria também lembrar um pouco aqui a quem tem direito, né? Quais são os presos que têm direito à saidinha, né? Então, primeiro de tudo, eles têm que estar nesse regime semiaberto. Se ele for réu primário, tem que ter cumprido um quarto da pena dele. Se ele for reincidente, 1/6 da pena já tem que ter sido cumprida, e ele não pode ter cometido um crime hediondo. Estuprador, assassino, não estão entre os presos com esse direito, né, Demore? Pois é, Vivi. Então veja só que você restringe muito já a lei atual a pessoas que estão assim com uma chance de voltarem ao convívio social. A gente não está falando, isso é instrumentalizado pela extrema-direita, de modo como se fala, quando se fala em saidinha, eu não sei quem criou esse termo, eu posso crer que a imprensa brasileira, que ela é pródiga em criar termos que criminalizam coisas que são, que retratam a realidade brasileira em termos de penitenciária e pobreza e tal, né? Saidinha, parece que a pessoa tá ganhando um prêmiozinho, né? Tá sendo beneficiadinha, o termo já é péssimo. Só que ele é restrito a pessoas que já estão no semiaberto, que têm bom comportamento, que já cumpriram um tempo de pena. O interesse de uma sociedade, seja lá qual for, a brasileira, a finlandesa, a japonesa, é, mesmo dentro do sistema carcerário, Vivi, apartar as pessoas que cometeram um crime eventual. A pessoa fez uma burrada na vida, cara. Pode acontecer com qualquer um de nós. Se atropelou uma pessoa saindo de uma festa, sabe? Não é passar pano para a criminalidade. Nada disso. A pessoa fez, teve um processo justo, com direito de defesa, contraditório, presunção de inocência, foi condenada, vai cumprir a pena dela conforme a lei, mas a gente tem que encarar que muita gente que está presa no Brasil, centenas de milhares de pessoas estão presas no Brasil, eles não são pessoas que cometeram 20 assaltos a banco, mataram reiteradamente pessoas, estão no crime organizado. A imensa maioria dos presos, ela está ali porque cometeu um crime pela primeira vez na vida. Perdeu o réu primário, depois aconteceu uma outra coisa, deixou de pagar uma pensão alimentícia, como eu falei aqui, atropelou alguém, sabe? Nada disso é justificável do ponto de vista que ela não vai cumprir a pena. Só que qual é a pena que a pessoa cumpre no Brasil? Ela é apartada do convívio da sociedade. E quando essas pessoas estão na mão do Estado, nós, sociedade civil, somos responsáveis por elas. A gente, enquanto sociedade civil, a gente fez um acordo. Nós, todo mundo aqui no Brasil, a gente fez um acordo. Qual é o nosso acordo? O que nós vamos fazer com as pessoas do nosso grupamento humano aqui que errarem? O que a gente faz com elas? Os acordos que a gente faz na nossa casa todos os dias com nossos filhos, o que a gente faz com nossos filhos quando eles erram? Isso aqui a gente chama atenção, aqui a gente ensina, isso aqui tudo bem, poxa, errou, derrubou a água no sofá, tudo bem, sabe, ok. Uma coisa um pouco mais grave, vai ficar sem comer chocolate. A gente faz acordos. Como sociedade, a gente fez esse acordo também. Qual é o acordo que nós temos na sociedade brasileira? A gente mata pessoas que cometem erros na sociedade brasileira? Não. Esse acordo não está assinado, não está na mesa. A gente deposita as pessoas para sempre na cadeia? Não, esse acordo não está assinado. A gente tem a obrigação de cumprir o acordo, a gente tem que ser legalista nesse sentido. Então, a pessoa quando está presa,
ela está sob nossa responsabilidade. A gente tem que dar a ela alimentação, um local adequado para ela fazer necessidades, o seu sono, praticar esportes, poder, se quiser, trabalhar, porque no nosso acordo no Brasil não existe trabalho forçado dentro de penitenciária, é obrigado a trabalhar, não existe. Isso não está no acordo. E a gente tem que... E o nosso acordo principal é fazer o seguinte: nós queremos que você volte para o convívio do nosso grupamento humano. Esse é o nosso acordo. E para isso, a família e o convívio social são muito importantes, porque o convívio social na cadeia, Vivi, ele é muito difícil. A pessoa que cai ali, ela vai conviver com um monte de gente que fez um monte de coisa errada na vida e gente que continua fazendo. E gente que vai sair dali e vai querer continuar fazendo, porque sim, há esse tipo de pessoas dentro das penitenciárias. Então, para esses casos, a gente quer que essas pessoas possam sair, possam estudar, possam conviver com a família, possam passar o Natal em casa. É uma diferença brutal entre a pessoa que vai passar o Natal em casa e vai passar o Natal na cadeia. A pessoa vai conseguir ver que o mundo lá fora é mais legal. Que você tá no Natal em casa é mais legal do que você tá na cadeia. E a pessoa vai fazer de tudo para sair de lá o mais cedo possível e, principalmente, nunca mais voltar. Então, a saidinha, ela é parte de um acordo da sociedade brasileira, veja bem a conclusão, para combater o crime. Para evitar que a pessoa cometa um crime novamente. Porque a gente vai dando para ela a chance dela entender que é muito melhor ela estar fora, com os amigos, com a família, ir para um jogo de futebol, passear no parque no final de semana, adotar um cachorro, ter um filho, entendeu? Então, isso é o que estão fazendo agora, é populismo puro, barato, vagabundo. E tem uma coisa importante que o Derrite falou, que a gente não pode esquecer. Ele falou o seguinte na declaração dele ontem: isso não vai combater a insegurança, não vai resolver o problema da insegurança. Esse projeto de lei dele, ele é feito para responder para as pessoas sobre a sensação de insegurança delas. E sensação de insegurança, Rodrigo, você sabe muito bem, é um tema que aparece em pesquisa eleitoral. Claro. Quando você pergunta para as pessoas qual é o principal problema do Brasil, as pessoas falam segurança. Mas as pessoas não falam com estatística, com dado, com estudo. As pessoas não sabem, cara. O cara tá pegando o busão, tá entregando o negócio da moto, tá pensando que vai comer amanhã. A pessoa não tem obrigação de saber. Então, quando uma pesquisa de opinião pública pergunta para as pessoas quais são os principais problemas do Brasil, a pessoa fala segurança. Aquilo é a sensação de insegurança. É uma sensação que a pessoa tem. Às vezes a pessoa mora numa cidade pequena, que tem 2 assaltos por ano, a cidade é super tranquila, mas na casa dela tem muro e arame farpado. Isso. Porque ela tem sensação de segurança. Não, isso se espalhou para o interior do Brasil. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro. O William estava querendo fazer uma observação aqui também, e eu estava só querendo frisar o seguinte: você falou que foi um projeto populista que foi aprovado, populista de direita, né, nesse caso. Mas teve voto dos deputados progressistas, né? Porque ficou uma situação, eu assim, confesso que eu não vi a lista em detalhe, mas depois queria até entender melhor isso. Mas o William tinha uma observação, não é isso, William? Não, eu acho que vai ao encontro disso que o Leandro está falando para a gente, mas eu ainda me preocupo do tamanho do desafio que a gente tem em relação à segurança pública. E a gente vive uma dicotomia muito grande. O campo progressista é conhecido popularmente, com todas as aspas do mundo, como defensor de bandido. Por defender o mínimo, né? Defender que os presídios sejam espaços onde as pessoas possam cumprir suas penas e sair de lá ressocializadas, que elas voltem melhores para a sociedade. Ao mesmo tempo em que o desafio da segurança pública hoje é de longe o maior de todos. Enquanto no interior do Brasil a sensação de insegurança é um problema, nas grandes cidades ela é um problema muito real, muito palpável na vida das pessoas. Em especial o furto, né? Roubo de celular, roubo de computador, roubo de carro, né? E que às vezes terminam com crimes mais graves. Eu fico preocupado, Demore, e eu acho que a gente tem que pensar em soluções, enquanto campo progressista, né? Como a gente trata desse tema? Talvez, e o Rodrigo traz isso sempre com um talvez muito claro, né? Penas mais duras para crimes mais graves. Como é que a gente debate segurança pública num país onde isso é um grave problema nas grandes cidades, a sensação é muito séria nos centros menores, ainda que a criminalidade não seja tão grande, sem deixar esses preceitos muito importantes para a gente, né? De que
o presídio, a cadeia, tem que ser um lugar para a pessoa sair de lá melhor do que entrou, que não acontece, né? O Brasil é uma fábrica de produzir delinquentes. Os presídios brasileiros são péssimos, né? As pessoas vivem em condições subhumanas, degradantes. Mas quando a gente diz isso, e a gente diz isso porque é verdade, a gente volta para esse debate. A gente defende bandido. Acho que esse é o grande desafio, acho que dessa próxima década do campo progressista, para além do debate da corrupção que a gente já venceu graças ao que a Lava Jato mostrou para a gente, né, que era só um discurso anticorrupção. Acho que esse discurso de segurança pública talvez seja o mais premente, né, Leandro? E sempre essa dicotomia para a gente do campo progressista. É difícil, William, e o teu comentário ele é perfeito no sentido que isso coloca uma bomba no colo do Lula agora. Por quê? O projeto vai para a mão dele. E aí é o seguinte agora, meu camarada. O Lula, se ele veta com todos os argumentos do mundo, científicos, porque a gente sabe, a gente não está falando... Eu não estou falando aqui o que eu acho. Tem pesquisas no mundo inteiro falando em ressocialização, em cooptação do crime por pessoas que são presas pela primeira vez. Isso aqui não é uma opinião. Isso aqui é um fato. Agora, se o Lula veta, cara, você sabe exatamente, Will, o que vai acontecer nas redes bolsonaristas. Lula defende bandido. E não só nas bolsonaristas nesse caso, porque é um senso comum, na verdade. Não só da extrema-direita, é um senso comum das pessoas. Exatamente. Mas vai começar ali, né, o defende bandido e vai se espalhar. Se o Lula sanciona, ou seja, aprova, vai receber porrada também. E também, digamos, e também com razão, de algum modo, por não ter feito minimamente um enfrentamento político, por estar sancionando uma coisa que alguém da extrema-direita sancionaria. Isso não é uma pauta progressista. E agora, só para responder a sua outra pergunta, é realmente um desafio. A questão da segurança pública, a sensação de insegurança, ela se espalhou pelo Brasil nos últimos anos, é impressionante. Eu já morei na vida em algumas cidades e em alguns países diferentes. Morei no Brasil, já morei desde o Rio de Janeiro até cidades muito pequenas, menor até do que a cidade onde eu nasci. Tem uma cidade que eu morei, uma cidade de 17 mil habitantes, Will, 17 mil habitantes. Eu morei 5 anos nessa cidade, durante esses 5 anos que eu morei lá, tinha acontecido um homicídio, tá? 17 mil habitantes. Sensação de insegurança, ela não é muito diferente, vai lá, tem uma diferença, mas ela não é muito diferente de grandes capitais. A pessoa faz uma casa, ela bota um muro gigantesco, ela coloca arame farpado e a cerca eletrônica, não sei o quê, quando claramente não é necessário, porque não acontece, as coisas não acontecem nesse lugar. Aliás, nada acontece nesse lugar, muito menos isso, né? Então, isso é um problema. Por quê? Como a gente resolve isso, Will? Já está dado pelas ciências sociais. O que é que gera violência? Desigualdade, pobreza, falta de oportunidade. Só que como você vai deschavar esse discurso para que as pessoas entendam que isso é um problema de segurança? Porque isso é uma questão estrutural gigantesca. Qual é o grande atalho? O Brasil, é falso que o Brasil não seja um país punitivista. O Brasil pune pra caralho, cara. A gente tem a segunda, terceira maior população carcerária do mundo. A gente é um país ultra punitivista. É um punitivismo selecionado, né? Veja aí o Robinho, se for preso, já estão falando que ele vai lá para Tremembé, porque é a cadeia dos famosos. Então, no Brasil, até cadeia tem cadeia VIP, né? Então, é selecionado o punitivismo. Mas o Brasil é um país super punitivista. O que é que a sociedade quer ouvir nesse momento, William? Mais punitivismo. Então, assim, vamos aumentar as penas. Poderia o campo progressista fazer um projeto de lei para aumentar a pena de assassinos em 5 anos? Vai, estupradores, em 5 anos. Não ia causar grandes problemas sociais isso, né? Não ia causar grande comoção. Ninguém ia dizer que isso está errado. O que é que isso ia resolver? 0,5% do problema de segurança pública no Brasil, William? Nada. Zero. Nada. Isso Agora, não ia resolver nada. Agora, é só a resposta política. Demore, acho que a Vivian está até querendo trazer uma outra pauta, mas só para frisar, o Jacques Wagner já disse que o Lula não tem predisposição de vetar esse projeto. E ontem foi votação simbólica, né? Por quê? Porque virou uma espécie de espada sobre a cabeça. Tá certo, não tem como vetar. Você não tem os deputados, mesmo quem é contra, sabe que isso aqui não vai resolver nada. O próprio Derrite, você trouxe aí, o Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, se licenciou para ir lá faturar politicamente em cima de um projeto, para poder aparecer nos programas policialescos, dizendo, eu fui o relator, e depois colocar isso na campanha de reeleição dele. O autor original do projeto, Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que não é de extrema-direita, é um cara de centro-direita,
apresenta, disse, esse projeto é totalmente diferente do que eu apresentei. Esse projeto aqui foi para o absurdo, foi para o exagero. Mas ninguém tem coragem de votar contra. E o Lula, eu acho que não deve vetar nesse momento, né? O que eu digo é que o governo não pode deixar só na mão de derrites, de direita, esses projetos. Tem que fazer um pacote de segurança pública por iniciativa do governo. Assim, aumenta as penas. Cria regras mais duras por iniciativa do governo Lula. Porque a sociedade está pedindo. Você pode fazer o debate, não vai chegar a absurdos como dessa lei. Mas acho que tem que ter iniciativa, não pode deixar a iniciativa do outro lado. Você tem que pegar a bola e jogar. É isso que está faltando. E tem que jogar nessa pauta sim também. Não adianta só ressocialização importante, social, isso o Lula já faz, programa social, mas as pessoas querem uma resposta agora. Ah, não vai solucionar, é 2%, 1%, não vai. Mas faz. Tem que fazer, e não deixa só a direita fazer, porque senão eles vão dominar esse campo. É isso, assim, só que eu queria frisar bastante também. Isso que o Demore falou é muito importante, porque... As coisas deviam a gente furar... Perdão. Nossa, por incrível que pareça, deixa eu avisar uma coisa para todos. Por incrível que pareça, temos tempo. Podem continuar, queridos. Obrigado. Pronto, fiquem tranquilos. Vocês estão vendo como eles me respeitam? Obrigado, não, a Vivian vai... Obrigado, chefa. Tranquilo. Não, eu ia falar só duas coisas. Uma que... qualquer decisão do Lula vai ser ruim nesse caso, mas a escolha dele tem que ser, obviamente, pelo menos ruim, porque vetar é ruim, é óbvio que é ruim, né? A gente é progressista, tudo isso que a gente falou, que a gente acredita mesmo, mas é muito pior vetar esse projeto, porque cai toda essa pecha em cima dele, e aí no dia seguinte o Congresso derruba o veto do Lula, então é só uma decisão ruim para ter uma decisão ainda pior no dia seguinte para a imagem do Lula, e isso que o Rodrigo falou é fundamental, o discurso de segurança pública do Bolsonaro é péssimo, mas funciona, porque arma na mão das pessoas para dar tiro em bandido é palpável, você consegue ver na vida real, na prática, né? A polícia matando bandido, isso é uma coisa que você vê na prática, é ruim, fere direitos humanos, fere direitos fundamentais, é óbvio que fere, mas é uma resposta prática, a pessoa tem efeito prático na vida, enquanto a redução da desigualdade, é óbvio, é o único caminho possível, todo mundo sabe, o Leandro falou, você precisa ser genial para chegar, né? Tem um monte de estudo, mas é meio óbvio, quanto menos pobre a pessoa for, menos chance dela ser pega e capturada por grupos criminosos para agir de forma criminosa, que é o que acontece nos espaços muito comuns aqui no Brasil. Só que o problema é que a gente tem que oferecer soluções, como o Rodrigo falou, que ainda que não sejam soluções que vão resolver o problema, mesmo que seja péssimo dizer isso, que sejam mais cosméticas, são cosméticas, mas dão essa impressão de que o governo vai agir nesse sentido também, não deixar só a bola no campo do adversário, como o Rodrigo falou, né, Leandro? É isso. A esquerda até já fez isso no passado, né? O governo Dilma aprovou a lei de drogas, né? A lei antidrogas, que deu uma resposta na época, a Dilma pressionada, deu uma resposta para a sociedade em relação à sensação de insegurança. Eu não sou capaz aqui de dizer o quanto aquilo afetou positivamente para o governo Dilma ou não. Agora a gente pode dizer cientificamente que isso aumentou o número de pessoas presas, de homens jovens, negros, moradores de favela, sem o primeiro grau completo, sem instrução e pobres. Então é uma pauta muito cuidadosa. Agora, só para encerrar esse assunto aqui de minha parte, é o seguinte, duas coisas importantes. Primeiro, o William está super certo, eu acho também, o Rodrigo também falou, eu acho que o Lula tem que mandar para frente isso, sancionar e tocar a vida, não tem o que fazer, vai ser um custo político altíssimo se ele vetar esse projeto, nesse momento é uma questão de contenção de danos, sobrou a bomba no colo dele, e só para encerrar um pouco com bom humor, né, William, que a gente tem que ter um bom humor na vida em tudo, né, nesse caso também, se o projeto passar do jeito que está, só vão liberar as pessoas para estudos, basicamente para estudar, né, fazer curso profissionalizante, universidade e tal, não sei o quê, então só vai ter saidinha para isso. O que nos alegra muito, porque quando o Bolsonaro for preso, ele tem fobia a estudo e a livro, ele possivelmente não vai usar da lei que está sendo aprovada agora, tá, Will? Então tem essa parte boa dessa lei. Queimar livro não dá direito à saidinha, que é o que os bolsonaristas gostam de fazer. Queimar livro, que é o que o fascismo faz, nazismo, isso não vai dar direito à saidinha. Isso. Já não tem mais o Olavo de Carvalho pro Jair Bolsonaro sair para estudar também. Então o único curso que ele podia fazer era do Olavo, o Olavo já não está mais aí disponível para dar curso, vai ficar preso mesmo sem saidinha.